Gente, eu consegui trazer. Vocês me ajudaram lá, fizeram uma pressão no Instagram dele. Pela primeira vez, meu pai topou vir até o meu Instagram para fazer uma live. Até que enfim, você veio, seja bem-vindo. Muito obrigado. E hoje a gente vai conversar sobre radiestesia. Tenho certeza que ele vai trazer bastante conteúdo para vocês. Vai contar bastante coisa pra vocês aí, que às vezes é novidade até pra mim. Semana passada teve coisa que eu nem sabia, que eu descobri durante a live. E eu acho que vai ser bem legal. Quem tiver dúvida pode mandar aqui nos comentários, que eu vou lendo também. A gente vai tentando conversar, tudo dentro da temática aí de radiestesia. Então eu queria começar pedindo pro meu pai, né, terapeuta Marcos Vinícius, se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, quem você é, o que você faz. Eu sou o pai da Daniela. Tudo bem, gente? Meu nome é Marcos Vinícius, trabalho com a parte holística aí já há mais de 40 anos, né? E além disso eu tenho a formação de psicólogo, né? Mas hoje na área holística eu trabalho com tarô, trabalho com radiestesia radiônica, trabalho com florais de Bach. Eu tenho uma mesa, a mesa radiônica espiritual quântica, que foi desenvolvida por mim, né? Uma mesa que eu canalizei e hoje, inclusive, já tem um monte de gente trabalhando com ela, né? A Dani perturbou, e hoje eu estou aqui para falar de radiestesia, né? Na realidade, radiestesia o que é? Radiestesia é uma ciência, né? Que existe aí há muito tempo, né? Que vem, a radiestesia, ela tem o radius, que é do latim, né? E a estesis, que é do grego, né? O rádio é a parte de rádio, emissão, né? E a estese é a parte aí da sensibilidade. Então eu digo aí que a pessoa que não é médium, né? Todo mundo é médium, mas tem pessoas que acham que não é médium. Eu falo que a radiestesia é uma maneira da pessoa poder medir frequência, né? de emissão de onda energética, né? Então você pode entrar dentro do ambiente e, utilizando alguns instrumentos da radiestesia, começar a pegar uma emissão de uma energia bacana, de uma energia que não é legal. Muitas vezes você entra numa casa e você começa aí... Muitas vezes você entra numa casa, né? E você começa a se sentir meio pressionado, aquela energia da casa meio pesada, né? E às vezes tem um quadro na parede assim, que você dá uma olhada e fala, nossa, aquele quadro ali estranho, né? Então isso é uma onda de forma, né? Que pode estar prejudicando. Então vamos lá. O ser humano, ele é afetado por onda psíquica, onda espiritual, tá certo? Nós temos as telúricas, nós temos onda de forma, né? Então o que acontece? Às vezes uma pilastra, um quadro, um chaveiro, isso pode provocar uma energia que não é legal em você, tá? Um presente, às vezes. Não entendi. Um presente. Um presente, você ganha um presente, uma mesa, por exemplo, que ninguém está usando. Coisa de você antiquário. Coloca na tua casa e tem problema. Coisa que já foi Pessoal de que alguém. gosta de comprar coisa antiga, né? Vai lá no antiquário, comprar aquela cadeira legal, aquela mesa toda roupa de trabalhada, brechó. né? É muito importante que vocês façam uma limpeza nesse imóvel, né? Para que você não leve a energia daquele outro local, daquelas pessoas, para dentro da tua casa. Tá? Roupa de brechó, que a Dani falou, você às vezes está comprando a roupa de uma pessoa que estava depressiva. Provavelmente essa energia está presa ali, né? E quando você colocar essa roupa, você também pode ficar aí se sentindo aí triste, chateado, amargurado. É né? como se de alguma forma você pegasse essa energia da pessoa que foi o antigo dono daquilo. Exatamente. E quando a gente Você está falando... absorve essa energia. Se a gente está falando de um imóvel, também é a mesma coisa. Mesma coisa. Então quem morou naquele Qualquer imóvel... coisa, um carro, uma bicicleta, uma máquina fotográfica, um apartamento, uma casa, uma fábrica, um comércio, né? Muitas vezes você vai pegar uma loja e essa loja já não dá certo diversas vezes, né? E o pessoal que estava ali trabalhando naquela loja estava triste, chateado, porque estava quebrando, porque não conseguia pagar a conta e tal. Se você entra naquele local e não muda a energia do local, você começa aí a passar também a ter essa influência na vida de vocês, né?
Então eu digo que o radiestesista, ou quem conhece radiestesia, consegue trabalhar com desconhecido, né? Porque através de um pêndulo, através de um dual hold, você consegue aí estar medindo energia, né? Hoje, se você pega um pêndulo e entra num local, se ele der um giro positivo, ele fala que a energia está legal. Se ele der um giro negativo, ele fala que a energia não é legal, né? Quando eu falo em pêndulo, deve estar o meu, deve estar aqui, né? Isso aqui é um pêndulo, né? Então você tem pêndulo de cristal, você tem pêndulo de metal, você tem o pêndulo testemunho, que é um pêndulo que você abre, né? Coloca o testemunho. O que é o testemunho? É a marca da pessoa que eu vou trabalhar, ou a marca daquilo que eu vou buscar. Vamos lá. Eu quero procurar ouro. Se eu pegar uma pepita de ouro e colocar dentro de um pêndulo testemunho, né, e fechar, e na hora que eu trabalho com ele, a tendência é ele me mostrar aquele local que pode ter ouro. A probabilidade do ouro existir é maior, né? Então os pêndulos, eles conseguem mostrar para a gente energia, né? O pêndulo nada mais é um instrumento, uma ferramenta, né? Que você tem uma afinidade e você tem códigos com ele, né? Vocês estão vendo que eu não estou perguntando nada, o meu pêndulo está fazendo o movimento vertical. Esse movimento aqui é um momento de espera. Toda vez que eu estou com o pêndulo na mão, não fiz nenhuma pergunta, não fiz nada, ele mostra para mim que ele está esperando, né? Então, se eu perguntar assim, vai chover hoje? Ele está girando para a esquerda, né? Está mostrando para mim que hoje ele não vai chover, tá certo? Então, a convenção que eu tenho, toda vez que você faz o giro anti-horário, isso quer dizer que não. Se eu perguntar, as pessoas estão nos assistindo nesse momento? O pêndulo gira para a direita e mostra que tem pessoas nos assistindo agora, né? Então o pêndulo ele começa a captar energia. Então tudo no mundo emite energia. A pedra emite energia, o sofá emite energia, a parede, a toalha, a água, o banheiro, a cama, ou seja, tudo é energia. Mas acho legal a gente reforçar que a radiestesia ela nunca foi usada como oráculo, né? Ela está dentro da ciência. Você faz perguntas. Exatamente. E ela te responde. Mas né? Não perguntas. Se eu perguntar de adivinhação, assim, o Corinthians vai ser campeão esse ano, ele vai parar aqui, ó. Ele não me respondeu por quê. Saber se o Corinthians vai ser campeão esse ano é uma previsão. Agora, ver se vai chover hoje, ele já está sentindo que não tem vento, a nuvem, a quantidade de nuvem que tem, a umidade do ar, ele tem a capacidade de pegar essas coisas, né? Então, se você é uma pessoa que gostaria de ter sensibilidade elevada, ou captar energias no local, a radiestesia é uma ferramenta excelente para você fazer isso, né? Eu sempre digo em consultoria que eu não chego a fazer um estudo de radiestesia na planta de vocês, mas eu adoro usar a radiestesia como apoio da consultoria de Feng Shui, porque eu acredito que a radiestesia ela consegue chegar em alguns lugares que o Feng Shui sozinho ele não consegue chegar. Então eu sempre uso a radiestesia como apoio, aprendi com meu pai, obviamente, então foi ele que me ensinou, né, tudo que eu sei de radiestesia, e eu uso com vocês esses conhecimentos bem básicos ali, bem, né, meio coringa, que servem bem para casa de todo mundo, é isso que eu falo sempre. E eu acho que eu queria abordar um pouquinho desse conhecimento mais básico hoje aqui na live, para vocês entenderem que vocês mesmas, né, conseguem curar a casa, não precisa ser nenhum expert ou ser radiestesista para usar a radiestesia. É só ter determinado tipo de informação que propicie que faça isso, né? E as curas são complicadas? Como é que funciona a cura radiestésica? Antes só de explicar a cura, eu só quero explicar para vocês o seguinte. Aonde a radiestesia pode ser utilizada, tá? Você pode utilizar, por exemplo, na França o pessoal usa a radiestesia para descobrir crime, né? Ele é usado como detentor, um detetor de mentira, né? Eles estão entrevistando a pessoa lá, fazendo como é que fala? Um interrogatório. Interrogatório lá no pessoal, e um radiestesista fica lá no cantinho. Ah, você matou o cara?
O pêndulo tá assim, entendeu? E o cara, não matei e tal. E o pêndulo tá mostrando que ele não tá falando a verdade, tá? Então você pode usar na parte de pesquisa criminológica, tá certo? Teve uma época que teve um grande empresário aqui em São Paulo que foi sequestrado, tá? E ele foi descoberto a região onde ele estava através da radiestesia. O pessoal pegou um mapa, né? Traçou vários quadradinhos no mapa e aí eles colocavam um pêndulo em cima de cada quadradinho e na hora que o pêndulo girava no quadradinho eles ampliavam aquele quadrado, né? E aí eles traçavam um monte de quadradinho de novo, quadriculado, né? E aí ele ia lá, quadrinho por quadrinho, quando ele balançava e tal. Foi assim que teve um dos empresários que foi sequestrado aqui em São Paulo e foi descoberto a região onde ele estava, né? Então você pode utilizar na hora da plantação, ver que tipo de semente você vai utilizar, se o solo é bom para determinado tipo de plantação. Você pode usar na área da psicologia, na hora que você vai fazer uma entrevista, um processo seletivo, né? Você pode estar avaliando com testemunha, com a foto da pessoa, verificando se ele tem aquelas aptidões necessárias, tá certo? Você pode utilizar na medicina, na homeopatia, na hora de estar escolhendo em que intensidade o medicamento precisa ter, né? Você pode estar utilizando aí em várias situações a radiestesia, né? Dentro da medicina veterinária, dentro da pesquisa de florais, né? Estão perguntando se você conhecia o Dr. Marcondes. Já ouvi falar, mas conhecer ele pessoalmente não. A pessoa teve algum contato com ele, estudou com ele, alguma coisa? Responde aqui pra gente saber melhor. Trixbia. Eu aprendi radiestesia com Juan Ribot, né? Ele é um espanhol e ele, aqui no Brasil, ele deu bastante curso, né? E ele, inclusive, ele dava aula no Rio de Janeiro para a Faculdade de Medicina, para as pessoas estarem, os futuros médicos, né, saberem que existia radiestesia e utilizar aí como um instrumento de apoio, né. A Dani tinha me perguntado se as curas da radiestesia, se elas são difíceis. Não. A radiestesia, ela mede, né. Então, a pessoa que vai fazer cura, ela não precisa ter conhecimento da radiestesia, tá? Porque radiestesia é medir, avaliar, analisar, né? Nas curas, a gente utiliza a radiônica, que são as placas, né? Então a Daniele vive falando em placas, né? Então nós temos aqui uma placa Luxor, por exemplo, que é para trabalhar telúrica, ela é boa para estar colocando aí no banheiro, né? Em local que a energia não é bacana. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de telúrica, né? Vamos Porque falar de telúrica é uma energia também. bem legal de então, vamos lá. se Telúrica. trabalhar. Telúrica, energia que vem da Terra, né? O nosso organismo, para estar equilibrado, ele precisa de energia da Terra, tá? Então a telúrica, nem toda a telúrica ela é ruim. Se a telúrica ela vem sem bater em veio de água, sem bater em placa tectônica, sem passar por esgoto ou material em decomposição, é uma telúrica pura. Então, ela ajuda a gente, né, a estar com o equilíbrio do corpo. Existe uma técnica que chama biotoque, né, que é uma técnica de imposição de mão, como se fosse o reiki, né, que ela usa a energia que você puxa da terra para estar equilibrando o organismo da pessoa, né? Só que aquela telúrica, né, aquela energia que vem da terra, né, que começa a bater em locais que não são legais, elas começam a ficar deformadas. Então essa energia é nociva à saúde. Ela pode provocar câncer, dores diversas no corpo, né? Dificultar que você consiga aí ter um processo de cura legal, mesmo que você esteja trabalhando aí com o melhor médico da face da Terra. Como essa energia está afetando o corpo, ela não deixa teus anticorpos, ela não deixa todo o teu mecanismo do corpo estar funcionando, né? O que mais? Uma das energias responsáveis pelo câncer, Agora né? vamos lá. Falo sempre. Nós temos uma outra energia que também faz mal à saúde, que é
da linha Hartmann, tá? A Terra, ela tem uma rede, ela tem uma malha que é como se fosse um jogo da velha. Se vocês olharem aquele joguinho da velha, é como se fosse essa rede Hartmann que existe aí no planeta Terra, né? Quando uma linha Hartmann, né, ela cruza com a outra e cria aquele ponto, isso chama um ponto geopatogênico, né? Esse geopatogênico, esse ponto, ele provoca também uma energia nociva, uma telúrica, né? Então, muitas vezes você pode pegar aí um quarto, né, numa cama. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Enquanto ele procura, queria contar uma história muito legal que aconteceu comigo em consultoria. Eu fiz a consultoria de uma casa, de uma pessoa, e essa pessoa, ela levou a planta até mim. Eu não fiz a consultoria dela à distância porque ela é minha amiga pessoal. Então ela foi até minha casa e levou a planta pra eu ver antes da consultoria. E aí ela pediu pro meu pai analisar a parte de radiestesia, lembra disso, da Camila? E aí ele passava o pêndulo e falava assim pra ela: tem alguma coisa aqui, era no meio do nada, assim, no meio de um corredor aleatório, não tinha nada. E ela ficava pra ele: não, aqui não é nada, aqui é um corredor, não tem cama, não tem fogão, não tem nada. E ele falava: mas tem alguma coisa aqui. Quando você chegar na tua casa, você olha que alguma coisa me mostrava de errado tem nesse ponto da tua casa. E aí a hora que ela chegou em casa, ela me ligou, falou assim: Dani, não é que tem um alçapão? Era mesmo, na hora. Na hora ela lembrou? Tinha um alçapão em cima, né, no teto, uma coisa que ela nem tinha acesso, que ela nem circulava lá. Depois eu acho que ela até chegou a subir pra ver o que tinha, e tinha resto de obra, enfim, entulhos que ela nem sabia que existia. E aí foi feita a cura desse espaço com placas e tal, e ela fez a limpeza desse lugar. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá? Essa aqui é a rede Hartmann que eu falo, né? Então vocês estão vendo que é um jogo da velha, e vocês têm esses pontinhos aí que são os cruzamentos, né? Isso é um ponto geopatogênico. Imagina isso, que faz mal para a saúde, aqui num quarto, ó. Eu tentei trazer uma foto aqui só para vocês verem, tá? Isso aqui é uma foto, né? Onde vocês estão vendo uma linha para cá, uma linha para cá, e vocês têm alguns círculos aqui em cima da cama. Esse círculo em cima da cama é um geopatogênico. Então, se isso é nocivo à saúde, você ficar deitado na cama lá pelo menos um terço da sua vida, você tem 60 anos, 20 anos você ficou dormindo aí, tá certo? É isso. Por quê? O dia tem 24 horas, você dorme pelo menos 8 horas, um terço do dia você já ficou deitado. E quietinho na mesma posição, né? É isso que eu mesma falo posição sempre. Em cima daquele Porque por mais ponto. que a gente trabalhe 8 horas por dia na mesma mesa ali, a gente levanta, vai na impressora, a gente vai na mesa do nosso chefe, vai tomar um café, vai no banheiro. A gente não fica 8 horas quieto na mesma posição, né? A gente circula dentro daquele ambiente, daquela mesa, por exemplo. A cama não. A cama são 8 horas consecutivas todos os dias da sua vida na mesma posição. Então ela te afeta muito mais, né? A probabilidade de você ter doença é maior, tá? Às vezes essa telúrica pode ser, por exemplo, você vai em Alphaville, que é um bairro aqui de São Paulo, né? Ele tem lá os residenciais, são só casas bacanas, né? Mas ali foi um cemitério indígena ali naquela região, que era uma área indígena. Então tem casas que estão construídas em cima de cemitério, né? E aquele material em decomposição vai subindo, isso se torna uma energia nociva à saúde. Imagina você com a cama, né? Com um ponto geopatogênico ali, né? E a energia daquele cemitério ainda subindo. Então essa pessoa vai ficar muito doente. Moema, né? Também, né? Moema já o sentido era muito a área de muito rio, riacho, lago, esse tipo de coisa, que o pessoal foi fechando e foi estancando essa água, né? Então você tem ponto de água parada. A água parada é água estagnada. Isso provoca não só problema na saúde, como estagnação na sua vida também, né? Então você fica falando assim, mas essa energia que vocês estão falando, que é telúrica, que é nociva e tal, o nome não é muito importante. Vocês têm que levar em consideração que são energias prejudiciais à saúde, né? Mas não é só a saúde.
Às vezes a sua vida financeira não anda, às vezes a sua vida afetiva Um imóvel não não anda, vende. às vezes esse imóvel fica parado, a tua vida profissional não caminha, por quê? Essa energia está estagnando, essa energia está lá prejudicando as áreas da sua vida, né? Porque, vamos lá, a Dani no Feng Shui fala que a casa, cada pedaço da casa lá é uma área, né? Então, se você tem uma energia telúrica na área do trabalho, essa energia está estagnando também esse local, né? Então, ela faz a cura do Feng Shui. Mas se de repente a gente não fizer a cura também da radiestesia desse local, pode amanhã ou depois a tua vida ainda não está fluindo e você não está entendendo o motivo, né? Vamos falar um pouquinho de solução? E aí, usando essa placa, a gente consegue resolver tudo isso? A placa Lux, ela consegue resolver telúrica. Então você pode utilizar no banheiro, você pode utilizar na cozinha, né? Às vezes você tem um ponto geopatogênico no teu sofá, você pode utilizar, né? A Dani, na loja dela, ela vende os kits, né? Que eu dei a dica para ela montar kits de placas que servem para estar curando, harmonizando o local, né? Placa Luxor. Essa placa aqui, né? Ela foi descoberta lá no Egito, né? O pessoal viu... Meu anel estourou, eu não tenho mais. Eu tenho. Eu preciso de Esse um novo. aqui é um anel que é exatamente a placa Luxor, ó. As setinhas, tá vendo? Então é o desenho. Meu Como é que foi isso? anel quebrou num dia que eu ia sofrer uma situação bem ruim. E aí meu anel quebrou, eu achei estranho que meu anel quebrou, resolvi ir embora do lugar e depois eu descobri que naquele lugar aconteceram coisas não boas. E eu preciso até comprar outro, ele é um super anel de proteção. É um anel que protege a gente, se eu uso ele em cada dedo, ele tem uma função, né? Isso dentro da saúde, e essa placa você coloca lá no banheiro, tá certo? Labirinto de Dames, também. Ele trabalha a energia telúrica, como purifica a energia de pensamento, né? Você pode utilizar no banheiro, você pode usar debaixo de um filtro de água, né? Existem locais que você, no local de muito comércio, onde pode ter uma energia aí do olho grande, ou da confusão, ou da fofoca, ele colocado num ponto acima aí da cabeça das pessoas, né? Ela pode trabalhar essa energia. Pirâmide digital também tem a capacidade de purificação e também de limpeza de energias, né? Nós temos aqui... Vamos conversar um pouco daqui a pouco. Nós temos a Yoshua. Aqui. Isso aqui é uma placa de proteção psíquica, né? Então, por exemplo, aquela pessoa que joga um olho gordo em cima de você, essa placa te ajuda. Essa placa ela ajuda contra roubo, né? Então, se você tem essa placa na tua casa ou tem essa placa no seu carro, você evita, né? É como se ele jogasse um manto de visibilidade, tá certo? Não é total, não é de 100%, que depende também muito da tua vibração. Se você está vibrando uma energia que não é legal, né? Acaba até atraindo o ladrão, e aí mesmo você tem a placa, não vai resolver. Ele tem tatuada, inclusive. Eu tenho. Não conta pra ninguém, né? Mas ele tem tatuada na perna, que é um lugar estratégico também. Embaixo do Ganesha. A gente vai conversar de Ganesha no final. E tá num lugar que ele nunca pode andar de bananeira, por exemplo. Porque essa placa, ela nunca pode ficar invertida. Tem a posição que é essa. Porque ela perde todo o sentido dela. Então, se ela aqui é Jesus, né? Em hebraico. Jesus. Aqui é anticristo. Então não é Jesus, tá certo? Então não preciso dizer quem é. É o arcano 15 do tarô. O diabo. Então aqui é Jesus, né? Então essa posição da placa é essa que tem que ser. Se você colocar assim já não é legal. Então tem gente que faz a tatuagem dessa placa. Se ela fizer a tatuagem aqui, ela tem que ficar o tempo inteiro com o braço levantado, ela já trouxe a inversão da figura, que não é... Traz essa placa aqui um pouquinho, vamos conversar mais sobre ela. Vizinho, o pessoal me pergunta muito sobre vizinho, me preocupo com vizinho. Eu falo que dentro do Feng Shui, tudo que acontece fora da nossa casa não tem importância alguma. Você acha que a Yosho é uma boa alternativa, de repente, para a proteção dessa inveja do vizinho, do olho gordo ela é do de vizinho, proteção da casa como um todo, desde um assalto como uma energia espiritual, né? Então, a energia espiritual, o que é?
É o olho gordo, o feitiço, a magia, o mal olhado, esse tipo de coisa. Energia psíquica, o que é? Energia de obsessor. Né? Então, a energia psíquica ela pode ser uma energia da auto-obsessão. Eu baixo a minha frequência, começo só a ter pensamento que não é legal, começo a usar droga, começo a beber muito e tal, eu baixo a frequência e acabo estando aí passível da influência de seres de baixo nível, aí, né? São espíritos perdidos, aí, alma desencarnada, são os obsessores, né? Então ela ajuda também nesse tipo de proteção. Então o vizinho briga lá, o vizinho me coloca olho gordo, coloca ela perto da porta, né? Existem adesivozinhos que você pode utilizar essa placa, só que você tem que trocar uma vez por mês, você tem que trocar esse adesivo. Tem de PVC no Shopping Feng Shui também, pequenininha. O PVC é o ideal, você porque pode vamos lá. usar mais tempo. Placa de papel não serve, tá certo? Impressa, gente, foge dessa informação. Não adianta. Ah, mas eu plastifiquei a placa. Parabéns, não vai adiantar nada. Por quê? Ela pode funcionar durante 5 minutos, mas ela vai saturar. Saturou, ela começa a devolver essa energia para o local. E aí você começa a ter problema. Aí. Essas placas podem ser impressas? Não. Você pode até imprimir para estudar, para conhecer, mas para usar não. Placas servem de PVC, que é essa daqui, que é o melhor custo-benefício, tá certo? Ela faz a mesma coisa que a placa de cobre faz, porém ela tem 1/3 do valor da placa de cobre. Né? Então a placa de cobre, a cada 3 a 4 meses você vai ter que estar olhando ela, vai estar aqui revisando ela, e se ela tiver algum tipo de problema, você vai ter que descartar. Porque a placa com deformação, ela já não serve mais para nada, porque ela já está devolvendo fora, energia. né? Tem que fala, jogar fora, descarta. Então, você compra uma placa de cobre e paga lá R$40, né? Aí você vai ficar com ela 3, 4 meses e vai jogar fora, porque ela teve um tipo de deformação. Essa placa você paga em torno de R$9, tá certo? Quanto é que é? 8,40 e pouco. R$9, o que acontece? Daqui a 3, 4 meses, se ela não estiver legal, você vai jogar fora. Então, a cada 3, 4 placas que você usa dessa, seria o equivalente a uma placa de cobre. Tem o mesmo efeito. Por que a impressão de papel, esse tipo de coisa? Quando você tira xerox de uma coisa, ela é uma cópia não fidedigna. Né? Aqui ela tem uma forma, ela tem um desenho, ela tem um traço. Né? Ela tem um traço, uma forma que está dentro de um padrão, ela está dentro de uma medida. Quando eu tiro um xerox disso daqui, né, o que vai acontecer? Ela já não vai sair dentro do padrão. Então ela já começa que não é uma placa que está 100% dentro do padrão. Segundo lugar, ela é de papel. Papel é um material que não serve nada, não tem resistência. Né? Então, se você usar papel, você não vai estar protegido e você vai estar, inclusive, aí até causando aí um maior prejuízo em você. Então, PVC, cobre, fenolite com cobre, que é um outro material que tem no mercado também, e madeira, você pode utilizar uma placa de madeira e você pode utilizar a placa de chumbo. Essas são as placas radiônicas que você pode utilizar, que ela vai estar dentro de um padrão, né? Porque radiônica é trabalhar com formas geométricas que vão equilibrar, harmonizar, curar o local. Se você trabalha com uma onda, uma forma geométrica já defasada, já com problema, ela já não vai fazer o efeito que deveria fazer. Tamanho de placa, eu acho que é uma dúvida que surge bastante também. Tamanho de placa, ela é assim, se eu tiver uma telúrica muito forte, a placa teria que ser maior. Tá? Então tem locais, eu já fui com a Dani em lugares que eu já coloquei 2, 3, 4 placas no mesmo lugar, né, para poder estar equilibrando aquilo. Né? Mas a placa 17 por 17, 17 por 17, né? Essa placa 17 por 17, ela tem um bom tamanho, porque ela consegue, né, pegar um raio, né, de ação muito legal. Tá? Quanto maior a massa da placa... Quanto maior a massa, maior a proteção. Se você pegar uma placa de 80 por 80, excelente. Né?
Por que eu falei que eu usei 2, 3 placas? Que talvez eu precisasse 34 por 34 ou 40 e pouco por não sei o que lá, né? Para poder fazer. Então, a massa da placa. Quanto maior a placa, melhor é. Mas quanto maior a placa, mais difícil é de esconder. Eu tenho placa que a gente precisa colocar no banheiro na parte de cima. Se você pegar, não é essa placa, é uma outra, tá? Mas se você pegar a placa de 80 por 80 e botar lá em cima, vai aparecer mais a placa que a parede, né? Existem placas que a gente fala assim, coloca atrás do sofá, né? Então, a placa 17 por 17, ela tem uma massa boa para fazer correção, né? Ela Fácil de esconder. aguenta bastante e ela tem um tamanho legal para você poder deixá-la escondida. Né? Uma coisa que eu queria conversar aqui, vou deixar essa placa aqui que vocês mais usam, que eu vejo sempre na casa de vocês, por último, porque é que vocês mais querem saber. Então eu queria falar uma outra coisa que eu acho bem legal, que às vezes eu até abordo bastante em consultoria, que é uma coisa que o meu pai, o Marcos, ele ensina em curso, tá? Que ele não vai conseguir ensinar aqui pra vocês, obviamente, mas é um outro tipo de utilização na radiestesia que eu acho super eficiente pra gente. Então, às vezes eu pego casos durante a consultoria, né, que a pessoa me relata casos de alcoolismo, vício em droga, por exemplo, situações bem difíceis nessa linha. E aí eu ensino a macumba boa, que ele chama, né? Ele fala que é a macumba do bem. E a gente usa fazendo placa também, né? A placa Yosha, por exemplo, ela tem a capacidade de ajudar a amenizar o vício, né? Porque o vício não é só a questão do eu uso uma placa e resolvi, né? Ela tem sucesso em 80%, 85% dos casos. Porque tem também a pessoa também ter uma predisposição, ou não está com um problema espiritual, ou não ter um outro tipo de problema que provoca. Às vezes ele tem um monte de amigo que é viciado, ele vive 18 horas com esses amigos, vai ser muito difícil você conseguir curar essa pessoa se você não tirar ela do meio que ela está vivendo, né? Então vamos lá. Yosha, para ajudar na cura de vícios, sim. Adolescentes que te dão problema, também outros tipos de problema, né? Pessoas que são sexualmente aí insaciáveis, né? O maníaco sexual, esse tipo de coisa, também a gente consegue trabalhar. O que você pega? Você pega a fotografia da pessoa, né? Que é o testemunho. Olha lá, ele vai ensinar! Pega a fotografia da pessoa, que é o testemunho, que a gente chama, que é o que representa aquela pessoa. Você pega, coloca no centro dessa placa, né? Essa placa vai estar na mesa nessa posição, né? Então, vocês vão colocar a foto da pessoa aqui, a cabeça da fotografia tem que estar voltada para essa bandeirinha aqui, tá certo? E aí, vocês podem colocar um cristal transparente, tá certo? Ou um cristal verde, um quartzo verde, né? Vocês colocam aqui em cima e deixam aí durante um tempo isso, tá? As pessoas que fazem radiestesia, eles preparam um pouco mais esse material. Lá no curso eu ensino como você vai limpar o testemunho, potencializar o testemunho e depois de montado o gráfico, através do relógio radiestésico, saber quanto tempo você saber quanto tempo é certo deixar montado. Você pode usar a sintonia fina para ver em qual a melhor posição daquele cristal para você deixar posicionado para que tenha o melhor efeito, tá? Mas já ajuda, colocando a fotografia, colocando um cristal, um quartzo verde em cima, já vai ajudar vocês a trabalhar as pessoas aí na parte de vícios. E a gente pode trabalhar diversas coisas usando... Olha, o pessoal que sobe de coraçãozinho adoraram, hein? Então, a gente tem gráficos, né? Que, por exemplo, tem gente que fala assim, não consigo arrumar namorada, puxa vida, nunca dá certo e tal. Você tem um desembaraçador de relacionamento, por exemplo, que tem uma forma de se trabalhar com ele, né? Para você limpar relacionamentos passados, né? Opa, faz pra mim. Que podem estar... Claro, não faz pra mim não, gente. Que pode estar atrapalhando a situação, né? Nós temos uma placa que chama desembaraçador material, que é uma placa que ajuda aí a liberar a parte financeira, né?
Nós temos aí o turbilhão, que ajuda a vender uma coisa ou fazer com que aquele negócio se conclua com a maior rapidez, né? Tem um negócio aí, um tempão que não sai, usando um turbilhão tem uma metodologia para se utilizar. Não dá para explicar aqui agora para vocês, que eu teria que ensinar como é que potencializa testemunho, como é que limpa testemunho, mas, que gráfico que usa. Se você quiser, se você se interessa por esse assunto, existe curso online que você pode aprender a mexer com absolutamente tudo de radiestesia, né? Lá na Escola Energia Quântica, que eu vou deixar o link para vocês, vou dar cupom de desconto que a gente vai conversar depois lá no curso. Vou dar um cupom de desconto para vocês, ou seja, se vocês gostaram desse assunto, no final da consultoria a gente vai ensinar como é que você pode se tornar um radiestesista para trabalhar, inclusive com isso, caso você queira, ou para trabalhar aquele curso específico para curar a casa. Para curar a casa. Que daí a gente vai trabalhar mais especificamente as coisas da casa, que é um curso menorzinho, para você, dona de casa, que quer saber como aprende a curar a tua própria casa. Cama, fogão... Eu vou ensinar para você que placa que você coloca no fogão para deixar teu fogão 100%. Que placa que você coloca perto dos teus eletrodomésticos para deixar 100%. Que placa que você vai colocar na cama para deixar a tua saúde legal. Que placa que você vai colocar no banheiro para deixar a coisa bacana. Que placa você vai colocar no sofá, que placa você vai colocar no rack da TV, mais do aparelho de som. Então é um curso que você não precisa conhecer radiestesia. Basta seguir a receita, receitinha de bolo. Na cama você vai usar 8 placas, se for cama de solteiro. Se for cama de casal, você vai usar 16 placas. E eu mostro quais são as placas que vocês vão utilizar e a posição que essa placa precisa estar na cama. A consultoria de radiestesia que vocês sempre me pediram, que eu falava, eu não trabalho com radiestesia, uso só como apoio, tá aí, gente. A consultoria de radiestesia que vocês sempre quiseram ter na casa de vocês, agora é possível, vocês mesmos vão fazer isso com a casa de vocês, com um curso online, ou seja, você vai assistir na hora que você puder, no teu tempo, do jeito que o valor é super acessível, o valor de uma consultoria mesmo, dá para parcelar, sai com um certificado, então é legal porque você pode usar esse certificado aí dentro, é reconhecido pela Brat, inclusive, né? Então, esse curso de cura é um curso de participação. Não tem certificação profissional. Não é de profissional. formação, ele tem um certificado de participação. Agora, os outros cursos que são de formação, eles são o certificado emitido pela Biblioteca Nacional em conjunto com a Brat, que é a Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, né? Então, você tendo uma carga horária, fazendo determinado tipo X cursos, né? Você vai ter uma carga horária para se tornar um terapeuta holístico aí, homologado por uma associação, né? Gente, pode ir mandando, vai conversando com a gente aqui, vai mandando pergunta, vai contando o que vocês estão achando, se vocês estão gostando. Vamos falar da Escape, que é a que todo mundo ama? Me perguntam muito, vou já te falar as dúvidas que mais chegam pra mim. Moro em frente a um poste. No meu prédio tem antena de celular. Outras dúvidas que chegam pra mim em relação... Poste eu acho que é o que mais ganha, todo mundo tem muito medo de poste e antena de celular. Todo mundo me pergunta muito sobre antena de celular. Conta um pouquinho o que é o eletromagnético, o que ele causa na gente. A energia eletromagnética ela também causa problema de saúde, tá certo? É que um pode atacar o estômago, o outro pode atacar o fígado, o outro pode dar dor no corpo, o outro pode dar dor no pé. Então, assim, cada pessoa, né, o outro pode ter câncer, tá certo? Cada pessoa, em função do anticorpo, do tipo do DNA da pessoa, ela está passível de ter um resultado final nessa, né? Então, por exemplo, o poste de luz. Só o poste de luz, ele não faz praticamente nada. Você está lá na porta da tua casa, está lá dentro da tua casa, ele não provoca nada. Agora, você tem um transformador do tamanho do elefante lá, pronto. Essa energia desse transformador já começa a afetar a tua casa. O que você faz? A placa escape, né? Você coloca uma placa escape com a figura voltada para o poste. Eu já fui em locais que o pessoal colocava a figura voltada para casa, né? Então o poste ficava lá mandando energia e a minha energia eletromagnética, tá certo? Que protegia o poste. Uma coisa para vocês não errarem, que eu sempre falo essa frase na consultoria que eu acho que fica bem fácil para eles entenderem.
É o desenho voltado para aquilo que você quer curar, sempre. Voltado ali para o micro-ondas, pode? Não pode? Micro-ondas? Então, o micro-ondas vai estar aqui na frente, né? Isso aqui é um micro-ondas, vamos fazer de conta. Eu coloco aqui atrás, né? A batedeira está aqui, eu coloco aqui atrás, tá? Então, sempre vocês vão colocar atrás, né, daquilo que você quer. Então, parte lisa, branca, grudado na parede, tá certo? Parte com a figura, voltado para aquilo que você quer neutralizar a emissão de energia, tá certo? Então, poste de luz, tudo bem. Tem um transformador, vou colocar uma placa, né? Então, pego a porta mais próxima ou a parede mais próxima e coloco lá essa placa para fazer proteção, né? Antena de celular. Antena de celular é prejudicial, sim. Muito. Né? Nós temos uma ferramenta que é o Dual Hold, né? Esse aqui, ó. Tá? Então, tá vendo? São duas varetinhas aqui, né? Essas varetinhas, quando elas estão abertas, né? Estão vendo? Ela está aqui, ó. Energia está boa. Quando eu chego num lugar que tem energia nociva, eletromagnética, qualquer energia que não é boa, ela vai fazer isso aqui. Ela cruza. Tá dando para ver. Ela cruza, tá? Então, quando eu chego lá perto da antena de celular, ela vai grudar e vai ficar grudada aqui. Mesmo que eu queira desgrudar, fica difícil, né? Então, essa placa, quando você coloca e chega com essa ferramenta lá, né? Vocês percebem que ela fica aberta novamente, ela abre, né? E só curiosidade, se você chegar em um lugar que está com dual hold, ele começa a fazer esse movimento aqui, tem energia espiritual, tem espírito solto aí na tua casa, tá certo? Então você tem um obsessor na casa, porque movimento desordenado, né, é feito com isso. Estou avaliando o chakra. Chakra da cabeça tem que ficar cruzado. Por quê? No cérebro você tem energia elétrica, você tem os neurônios, você tem tudo ali, que é energia elétrica passando dentro do cérebro. Então ela cruza, normal. Os outros chakras, frontal, laríngeo, ele tem que estar aberto. Se ele cruzar, tem uma energia, precisa alinhar os chakras, que é o que o pessoal fala. Tudo isso nós temos curso aí para estar ensinando vocês a fazer. No curso aquele mesmo de radiestesia que a gente conversou anteriormente, você aborda esse assunto, né? Qual deles? O primeiro, completo, que ensina a utilização das precisa placas, completo, dos sim. gráficos, ensina tudo O isso básico, pra vocês. não, ela vai O de ter uma cura ideia. pra casa, a gente só vai falar da nós vamos escape. trabalhando com as placas. Tem gente que aluga o prédio pra montar a antena de celular. Acha que é um jeito de ganhar um dinheiro, mas as pessoas ali O tendem a ideal agradecer mais. é que não se faça isso, tá certo? Mas vamos lá. Se você mora num prédio que o pessoal aluga, pelo menos na tua cama, no sofá, na poltrona, nos locais que você fica muito tempo, É legal curar. coloca uma placa dessa. E aí pra o ajudar. curso Curando a Tua Casa com a Radiestesia vai ensinar isso Porque direitinho você tem as curas pra dos vocês, lugares. porque ele vai dar todas as opções, que como é que cura sofá, como é que cura a mesa, como é que cura cada um desses lugares, você vai ter esse entendimento melhor aí das placas. Me perguntaram se pode tatuar a Yoshua, pode, meu pai tem tatuado, Pode, mas em inclusive. posições corretas. Exatamente. Tá? Existe uma linha de radiestesista que acha que não deve tatuar. Por quê? Se não tatuar da forma correta, na medida certa, ela não vai ajudar. Perfeito. Tá certo? Então, se for tatuar, precisa procurar uma pessoa que faça dentro de um padrão correto, né? E em lugares que você não vai ficar com ela de ponta cabeça, né? A posição é essa. Posso tatuar na perna? Pode, tá certo? Posso tatuar no braço? Não sei. Porque se ela tatuada aqui no meu braço, na hora que eu levanto eu já inverti, né? Posso tatuar aqui no peito? Tudo bem. Só se você ficar andando de plantando bananeira, você vai ter problema, tá certo? Então, assim, não é necessário, vamos lá, não é necessário tatuar. Se você usar uma placa Yoshua de PVC pequenininha na carteira, pronto, já resolveu o teu problema. Se você colocar um kit carro, que é um conjunto de placas, nós temos essa placa, mais a placa escape, mais o desimpregnador, que é um conjuntinho de placa que a gente utiliza no carro, pronto, você está com essa proteção, né? Então, quer tatuar? Pode, mas cuidado. Dentro de um padrão, com a pessoa que faça o desenho na medida certa,
né? Agora, evita, utiliza placas, gráficos, que hoje já tem aí à disposição e é mais fácil, legal? Perguntaram também do tempo de saturação da escape em PVC, acredito eu, né? Então, em média, né, as placas elas saturam em 3 meses. Então, eu sempre falo assim, gente, vamos pegar a placa, né? Tá vendo essa placa? O desenho dela tá contínuo, ó. Não tem nenhuma falha. Então, 3 meses que essa placa está colocada, vamos olhar se está falhando, se o risco foi para cá, né? Não tá. Pega um paninho preto, tá certo? Passa o paninho preto na placa, você está ativando ela novamente e coloca lá no lugar. Pode devolver. Daqui a 4 meses, daqui a 3 meses eu vou olhar de novo, tá? Então, em média, ela pode saturar em 3 meses. Mas não é obrigatório saturar em 3 meses. Por isso que você olha se a placa está perfeita, não tem nenhuma deformação, tudo bem, você pode voltar a utilizá-la. Gente, tem mais um assunto que eu quero abordar, que é morar perto de hospital, cemitério, que é outra coisa que vocês se preocupam bastante. Mas antes, eu quero explicar pra vocês como é que funciona, então, se a pessoa se interessou e quer fazer o curso de radiestesia, como é que ela faz? Então vamos lá. Cursosenergiaquântica.com.br é a escola, né? Então lá no cantinho você tem lá cursos online. Então está dividido, radiestesia, tarô, mesa radiônica. Então eu quero fazer um curso de radiestesia, vou clicar no radiestesia. Lá tem um curso básico de radiestesia, que é só para vocês terem ideia do que é radiestesia, eu vou ensinar a usar 1 ou 2 placas, tá certo? Você tem um curso de gráficos, que eu vou ensinar vocês a usarem 23 gráficos. Desembaraçador de relacionamento, antimagia, o desembaraçador de relacionamento, material e mais outros gráficos, tá certo? Aí você tem um curso completo de radiestesia radiônica. O que é? Um curso que você vai sair como radiestesista mesmo. Você vai saber usar os gráficos, né, as placas radiônicas, e vai saber trabalhar também com as ferramentas. Usar um pêndulo cromático, usar um dual hold, usar um aura meter, que é um medidor de aura, né? Você vai utilizar ferramentas, um biômetro de Bovie, você vai aprender ferramentas, tá certo? E nós temos o curso Curando a Minha Casa com Radiestesia Radiônica, que é aquela assim, receita de bolo. Como é que eu, sem ter muito trabalho, eu curo o meu fogão? Vai estar lá, placa tal, placa tal, placa tal. Basta comprar a placa e botar lá, como eu falei, está resolvido o seu problema. A cada 3 meses você vai lá. A consultoria de radiestesia. Tá? Tem cupom de desconto? Tem cupom de desconto que é Dani Feng Shui. Dani Feng Shui, vocês colocam lá o cupom Dani Feng Shui, vai dar quanto? 10% de desconto. 10% de desconto, pode usar em qualquer curso? Pode usar em qualquer curso da escola. Todos os cursos você pode pagar em 3 vezes sem juros. Tudo parcelado. Ou em até 12 vezes, né? Pelo PagSeguro você pode parcelar até 12 vezes, tá? Não tem desculpa para não fazer? Não tem desculpa. Qualquer horário. Tem como tirar dúvida com você se a pessoa tiver? Então, durante 4 meses vocês têm minha assistência. Vocês têm um campo lá para fazer pergunta e eu vou estar respondendo para você. Ah, eu quero fazer uma consultoria de radiestesia. Posso? Pode. Tem lá também consultoria de radiestesia radiônica. Você vai clicar lá, então tem até 300 metros, até 600 metros, até 900 metros, tem os valores lá. Você vai mandar a planta para mim. Como é o trabalho de Feng Shui? Você manda a planta, eu vou olhar cada local, só que você vai mandar aqui é um quarto, aqui é uma cozinha, aqui é um banheiro e tal, para eu estar avaliando da forma mais adequada. E aí eu te mando um relatório, tá certo? Mostrando lá, ó, é assim, assim, assado, você vai colocar tal placa e tal. E a gente pode até ter um contato aí na hora de entregar esse relatório de 1 hora no Skype ou no WhatsApp aí, com áudio e vídeo, só para tirar alguma dúvida, eu dar uma explicação maior para vocês. Mas tá? aí não tem o cupom de desconto. Pode usar, tem também? Vou dar colher. Olha lá, tem cupom de desconto também para consultoria de Feng Shui, para consultoria de radiestesia. Então não tem desculpa. A gente só tem 5 minutos. Quero falar... Só fazer uma propagandinha agora. Esse site vocês vão entrar, cursosenergiaquântica.com.br, vocês têm lá consulta de tarô, vocês têm a parte de consultoria de radiestesia, você tem os cursos, mapa numerológico cabalístico. Entra no site, dá uma explorada lá que vocês vão ver o que tem de trabalho. E tem, meu pai dá diversos cursos na área holística. A gente vai combinar aqui uma outra live para falar de cristal, porque ele tem um curso só de pedra, que é um assunto que vocês gostam, 2 cursos. Então assim, eu vou começar a trazer ele, agora que ele gostou,
que ele veio a primeira vez, pra gente conversar de reiki, tem bastante assunto legal, até de tarô, de repente ele faz uma tiragem aqui pra vocês, vamos ver se a gente trabalha alguma coisa nessa linha aí. Acho que é legal pra vocês, é legal pra mim, é legal pra ele, então vamos ver se a gente consolida aí melhor essa parceria. Quero dar um recado super importante pra vocês, que semana que vem, gente, é dia de Ganesha, então a gente vai fazer aquele ritual do puja que a gente sempre faz lá em casa. Eu vou ensinar pra vocês como é que faz esse ritual. Então, se você não tem ainda um Ganesha, providencie esse Ganesha. Tanto as placas, como os kits que a gente conversou aqui na consultoria, como o próprio Ganesha, você consegue lá no Shopping Feng Shui. Então, dá uma entrada lá na loja, vou deixar o link pra vocês também, do Shopping Feng Shui, escolhe um Ganesha, fica com ele em mãos, lembra que a compra é online, então precisa chegar na tua casa a tempo, pra você ter o Ganesha em mãos, pra gente poder fazer esse ritual junto aí, pro Ganesha trazer muita prosperidade aí pro próximo ano dele que inicia. Remoção de obstáculos. Ganesha, meu pai ama, tem tatuado também. Você gosta de Ganesha? A gente ama Ganesha, então a gente vai fazer esse ritual. Ele que me ensinou, a gente faz junto todo ano. E eu vou ensinar pra vocês de novo sobre o ritual do Ganesha, tá? Vamos falar, hospital. Moro perto de hospital, cemitério, o que fazer? Então, muda de lugar. Não precisa não. Se muda. Assim, a gente sabe que energia de escola, de centro espírita, de hospital, perto, delegacia, não é legal, tá? Porque você tem muita movimentação de gente, muito tipo de vibração, você tem a briga do moleque que bate no outro, tem um cara que passa droga lá na frente, não sei da onde, tem o outro que xinga o outro, então essa energia fica. A questão é, proteja a sua casa, tá certo? Então assim, deixa o cemitério lá, dá bom dia para ele todo dia, tá certo? Mas dentro da tua casa faz a proteção. Protege a tua cama, protege o teu banheiro, protege a tua cozinha, protege o teu fogão, que aí vai ficar tudo certo. A tua casa protegendo. A gente fazendo as coisas do lado de dentro, eu acho tá que é lá sempre fora, o é lá ideal. fora, Porque lá tá fora certo? a gente não pode mudar. Não tem Então como eu nem mudar. acho interessante ficar abordando que a gente não tem o poder de alterar, o que a gente não tem faz poder sentido, de mudar. né? Exatamente. Então, às vezes eu não também consigo penso mudar de exatamente imóvel. assim com o Feng Eu não Shui. consigo mudar de imóvel, tá certo? Nós temos um colégio lá do lado, tá certo? Mas nem por isso eu vou mudar do prédio, porque a escola está ali, né? Vamos proteger então, assim, do lado de dentro da tua casa, fortalecer. sempre vai. Faz a consultoria de Feng Shui, harmoniza os locais, acerta, ativa e tal. Procura acertar os móveis, tudo que você tem na tua casa lá, equilibrando, harmonizando, que fica tudo bonitinho. Tá certo? Perguntaram quem trabalha em hospital, se tem alguma coisa para se preocupar. Então, quem trabalha em hospital, ela está o tempo inteiro com a energia da doença, tá certo? Tem um gráfico chamado diafragma que a gente utiliza, que ele pode proteger, mas você pode usar a Yosha, vamos lá. Pega uma Yoshazinha pequenininho, né? Coloca dentro do bolso que você pode ter proteção. Agora, eu sempre peço para pessoas que estão dentro de hospital tampar o umbigo com o esparadrapo, tá certo? O umbigo é o nosso, aqui essa parte aqui da barriga, é o nosso centro de poder, centro de força, né? E nós temos um cordão aqui, né, que é aquele cordão que a gente faz a viagem astral, esse tipo de coisa, que ela está aberta a receber energia, emanar energia, né? Então, você colocando um protetor, um microporo aqui, durante o tempo que você está no hospital, você está evitando o vampirismo, que a gente chama, que é alguém sugando a sua energia. O câncer, por exemplo, ele vai matando as células do corpo, chega um ponto que ele começa a sugar a energia do corpo que está perto para poder sobreviver. Porque já o paciente ali, o cara já está sem energia nenhuma. Então, quem trabalha no hospital, põe o microporo no umbigo e trabalha sossegado. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, tô super feliz que você veio aqui. Posso usar algum gráfico para atrair prosperidade? Sim, lá tem a gente lá, ensina. Lá a gente ensina o gráfico para... Gente, não, que eu não ensino Tem o gráfico da prosperidade, você pode usar até na carteira, né? Prosperador, você vende lá. Procura o prosperador no Shopping Feng Shui. E você também pode trabalhar a prosperidade, beleza? Viram de onde que eu aprendi a falar tanto? É com meu pai. Eu falo igual ele, minha mãe também fala muito. Já perceberam que essa é a minha origem de falar muito. É de família. Você fala gente, ele falou que eu falo mais que todo mundo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Ele vai voltar porque ele também gostou.
E eu depois me contem o que vocês acharam, vão lá na escola, conheçam melhor o curso. Pode deixar a live salva sim, vai ficar salva por 24 horas e vou tentar colocar no IGTV porque valeu a pena, né, gente? Muito conteúdo pra vocês, acho que foi super legal a experiência. Obrigada! Eu adorei que você veio, meu papai. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês. Um beijo e que a prosperidade vire rotina na vida de todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adorei, obrigada. Tchau, tchau.